mecânica industrial, e os colaboradores junto comigo foram Maria Elziane, Vinícius Ramos e o nosso docente, que é o engenheiro Marcelo Rony Dantas. Eu gostaria de... nosso trabalho também se trata sobre análise de vibração, só que o nosso é com o uso do Arduino. É bastante interessante porque foi o mesmo tema sobre análise do apresentante anterior. Pode passar. Pode passar. Bom, para iniciar apresentando sobre o nosso trabalho, eu teria que entrar num assunto que é o assunto da importância da manutenção preditiva. Ela se trata de um conjunto de análises e operações que você vai realizar em sua máquina, em seu equipamento. Você vai fazer o acompanhamento e, através desse acompanhamento, você vai tomar uma postura preditiva. Então, ela é importante porque, a partir do momento que você analisa aquele determinado parâmetro, você pode identificar, prever uma possível falha que venha a ocorrer no seu equipamento. E, a partir daí, se você perceber, detectar que ela está começando a apresentar alguma anomalia, é a hora que você vai fazer o planejamento para agir antes que haja falha no equipamento, evitando, assim, uma possível manutenção corretiva. Pode passar. Bom, no nosso projeto, a gente usou o Arduino. Ele é pouco conhecido, mas ele é uma plataforma de prototipagem que ela tem um código aberto, que esse código você pode inserir no Arduino através de um software no computador, um aplicativo, que se chama Arduino IDE. Então, esse código ele é bastante flexível, esse sistema é bastante flexível e fácil de usar. Então, qualquer pessoa pode ir lá e codificar esse Arduino. E no nosso projeto, a gente usou o Arduino juntamente com um sensor de vibração, que esse sensor de vibração ele vai captar a frequência, a vibração, que no caso são as oscilações, que o equipamento vai estar transmitindo, e vai passar para o Arduino, que por sua vez vai fazer o processamento, visto que o Arduino ele possui um microprocessador dentro dele que vai poder processar esses dados. Pode passar. Pode passar. O objetivo do nosso projeto, ele se baseia na ideia de criar um mecanismo que ele vai nos possibilitar realizar a análise de vibração nas máquinas e nos equipamentos. Eu acho que o slide deu uma cortada, voltou. Ele vai ser capaz de realizar esse acompanhamento periodicamente, você vai lá, faz o acompanhamento, e ao mesmo tempo ele vai fornecer essa frequência para os softwares que vão estar no computador. E esse software ele vai ter a capacidade de plotar os gráficos com os dados que foram fornecidos inicialmente pelo sensor. Então ele vai plotar em tempo real esses gráficos no software do computador. O gráfico em relação à frequência e em relação ao tempo. Pode passar. Passou? Passou. Bom, o Arduino que a gente escolheu usar no nosso projeto foi o Arduino Nano V3, porque ele é menor, é mais barato e também porque ele tem um microprocessador mais potente do que a maioria dos outros Arduinos. E ele consegue trabalhar num espaço reduzido, justamente pelo seu tamanho ser menor, que ele mede cerca de 45 por 18 milímetros. E com isso, ele recebe esses dados com maior facilidade, ele processa devido ao seu processador, que é mais potente. Pode passar. Passou? Marcelo? Pronto. A gente também vai usar o cabo USB, que ele vai ser usado para transmitir as informações do Arduino diretamente para o computador, que por sua vez vai ser o responsável por receber esses dados, interpretá-los e gerar os gráficos, plotar os gráficos em tempo real. Pode passar.
O sensor de vibração escolhido foi o acelerômetro ADXL335, e ele foi escolhido por ele ser uma placa pequena, simples de manuseio, e ele tem uma excelente precisão, visto que ele mede a vibração em 3 eixos, que é o X, o Y e o Z. Então, devido a ele fazer essa medição nos 3 eixos, ele tem uma excelente precisão e qualquer oscilação, qualquer vibração que ocorra na máquina vai ser percebida através dele. E ele vai ser responsável justamente por isso, por sentir essas alterações em relação à mudança da frequência na máquina. Pode passar. O computador ele vai ser usado para receber essas informações que vão vir do Arduino via o cabo USB, e através dessas informações ele vai possibilitar que a gente use softwares para o tratamento dos dados e para plotar esses gráficos em tempo real lá no software. Pode passar. Bom, aqui é uma comparação do analisador Arduino com os analisadores de vibração Fluke 810. Em relação a custo, o Fluke 810 ele se torna um pouco inviável, visto seu custo ser bastante elevado. Em relação à mobilidade e praticidade, ambos são bons, eles têm uma ótima mobilidade, praticidade de uso e etc. Porém, em relação ao armazenamento de relatório de dados e a funcionalidade, o Fluke 810 ele é melhor, visto que ele tem mais funções do que o analisador Arduino, que vai analisar e vai pegar aquelas informações. Já o Fluke 810, ele vai pegar, vai armazenar essas informações, vai trazer um relatório sobre a condição que sua máquina está operando, ele também vai dar a possibilidade de dizer qual é o erro que está acontecendo na sua máquina, como solucionar aquele erro e etc. Então, no requisito de funcionalidade e armazenamento de relatório de dados, ele se torna melhor. Pode passar. E aqui uma comparação do analisador Arduino com a caneta de vibração SKF. E em relação a custo, o analisador Arduino ele é melhor, se torna melhor, ele é bem mais em conta, barato para fazer ele, enquanto a caneta SKF ela é um preço alto. Mobilidade e praticidade de ambos são boas, porque são fáceis de usar. E em relação ao armazenamento de relatório de dados e funcionalidade, ambos não possuem tantas funcionalidades e armazenamento e relatório de dados. Porém, o analisador Arduino, ele nos possibilita gerar gráficos. Então, ele vai gerar os gráficos com aquela frequência e vai facilitar o nosso entendimento através desse gráfico. Já a caneta de vibração SKF, ela vai fazer apenas a medição e você interpreta como está a sua máquina através dessa tela digital que está, dá para vocês perceberem que está em laranja. Então você vai olhar através dessa tela e vai interpretar como é que a máquina está trabalhando. Pode passar. Aí fala um pouco sobre a montagem do nosso sistema, que vai funcionar basicamente da seguinte forma: o sensor ele vai estar fixado no ponto da máquina onde vai se detectar a vibração. Então você fixa ele lá, ele vai ficar analisando como é que vai estar sendo a frequência, como é que vai estar as oscilações da máquina, e ele vai estar alimentado no Arduino por uma tensão de 3 volts. O funcionamento dele é semelhante ao de sensores de celular, os acelerômetros de celular, que eles vão captar qualquer movimento que você realize no celular. E a conexão do Arduino com o computador foi feita por um cabo USB. Então, vai funcionar da seguinte forma: o sensor vai transmitir para o Arduino que, por esses cabos e sair uma imagem real. Essa placazinha azul menor seria, no caso, o sensor, o acelerômetro ADXL335, enquanto a maior seria o Arduino. E por meio desses cabos que vocês estão vendo que está ligando um ao outro, é que seria transmitida essas informações. E quando transmitir as informações do sensor para o Arduino e do Arduino para o computador, a gente ia poder fazer a análise por gráficos nos dois softwares que vão se utilizar no computador, que seria o Realtek e o KSTplot. O Realtek ele é usado para a comunicação dos dados, ele vai pegar aqueles dados e vai transformar em números interpretáveis,
enquanto o ksplot ele vai plotar esses gráficos de acordo com os números que foram identificados pelo Realtek. Pode passar. Passou? Pronto. Esse aí seria o software Realtek, que ele vai fazer a medição nos 3 eixos do acelerômetro. Como eu falei, o sensor ele faz a medição em 3 eixos, no X, no Y e no Z. E ele vai converter o sinal digital, que é o sinal elétrico, que é fornecido por esse sensor, em números e valores mensuráveis. São valores que a gente vai conseguir interpretar. Então, aí nessa parte que tem as escritas em amarelo, a gente consegue identificar que tem 3 colunas, a coluna X, a Y e a Z. E cada uma dessas colunas representa um eixo. Então, a primeira coluna representa o eixo X e seus valores, e a Y, o Y e o Z e o Z. Pode passar. Não passou ainda não. Passou aí para vocês? Tá no 14 para mim. Oi? Passou aqui, não passou não, ainda não. Tá no Realtek ainda. Agora foi. Esse aí seria o software KST, que ele vai pegar os valores que vão vir do Realtek e vão plotar os sinais gerados. Opa, Miguel. A gente estava te ouvindo bem, mas agora ficou ruim. Eu vou desativar o teu microfone e ativar novamente, para ver se funciona, tá ok? Mas eu só consigo desativar. Tenta clicar para aparecer novamente para abrir o microfone. Tá? Abriu. Eu creio que o problema seja no seu fone, tá? Tenta tirar o fone do computador e usar o microfone do próprio computador.
Nada, não estamos ouvindo. Uma coisa de hardware. Lembrando que faltam 4 minutos, ok? É, é algum problema de hardware, provavelmente. O Marcelo, consegue falar, Marcelo? Consegue abrir o Tô microfone? ouvindo? Tô ouvindo. Oi, tô ouvindo tua voz também, tô ouvindo todo mundo. Beleza. Tá. Eu vou Então, continuar aqui. continua, Marcelo. Beleza. Ele tá Obrigado. dando continuidade. Bom, o KST Plot, o que é que ele faz? Ele pega aqueles sinais gerados lá no Realtek e transforma em gráficos. Nós conseguimos medir esses gráficos não somente no domínio do tempo, mas também no domínio da frequência. Essa imagem que vocês estão vendo no slide, ela é uma imagem representativa daquilo que a gente fez, né? Do software nesse caso. Bom, depois disso, nós plotamos um gráfico, nós adaptamos o sistema, levando em consideração todo o aspecto devido à pandemia que a gente vive, nós plotamos um gráfico em um sistema adaptado, rotativo, que havia uma frequência, ele estava em bom funcionamento a princípio, né, dentro das suas limitações, e a gente percebeu que ele consegue ler o nosso sensor em 3 eixos, né, X, Y, Z, conforme o nosso colega Miguel falou. Então, os 3 eixos, no domínio do tempo, seria esse gráfico, vocês podem ver em preto, né, que ele está uma linha subindo, descendo, que vai representar as amplitudes no tempo. Também o gráfico rosa e o gráfico azul. Se vocês observarem bem, na parte inferior, tem o gráfico rosa, azul e preto, que seria na mesma cor, porém aqui estamos no domínio da frequência. A princípio, nosso sensor conseguiu detectar no eixo X, que é esse lado direito, apresentando um pico de aproximadamente 9 Hz, e embaixo desse gráfico preto, né, domínio da frequência, tem um gráfico azul que ele apresenta um valor de aproximadamente 13,5 volts de pico. Tá? Do lado esquerdo, na parte inferior em rosa, foi o eixo em que ele detectou os maiores picos de vibração, ou seja, nesse ponto foi onde ele conseguiu detectar toda aquela movimentação do nosso sistema com maiores amplitudes. É tanto que ele apresenta, se você olhar o gráfico na vertical, ele tem aqui aproximadamente 55, 60 de amplitude. Bom, depois que a gente provocou um desbalanceamento nesse sistema, para tentar basicamente entender como é que esse sensor se comporta, a gente verificou que o gráfico rosa, no ponto inferior esquerdo, basicamente ele apresenta aí uma amplitude bem maior, caracterizando que houve alguma perturbação nesse sistema. Né? Então, esse gráfico rosa, na parte inferior, a gente conseguiu verificar, fazer essa identificação, assim como também nos outros eixos. Né? Ou seja, por mais que haja um eixo onde ele vá ter maiores amplitudes de vibração, a gente não pode descartar também os outros eixos, que seria o eixo basicamente X e o eixo Z, nessas condições. Tá? É interessante a gente plotar no domínio da frequência, porque a gente pode identificar essa variação de frequência de acordo com alterações, né, no nosso equipamento. Bom, alguns pontos de análise que a gente fez, basicamente, o aumento da amplitude, característico, né, de um sistema que está perturbado, onde há digamos, um desbalanceamento, também uma mudança no domínio da frequência, e por conta dessa maior amplitude devido ao desbalanceamento, as outras frequências elas vão ficar, digamos, menos em evidência devido ao desbalanceamento causar mais. Bom, como esse é um projeto inicial, né, nós estamos na fase 1 de teste, acabou que nós não tivemos resultados, digamos, mais amplos, né, em relação ao nosso projeto. Mas a gente tem previsão mais para frente, uma vez que a gente espera que venham bons momentos, a gente possa trabalhar no ambiente presencial e fazer medições em regiões mais próximas da realidade. E a gente quer ampliar o nosso sensor para, por exemplo, um sistema remoto, né? Aplicar um sistema remoto para que a gente possa deixar o sensor trabalhando lá
e nós, diante de uma sala, ou num ambiente distante, num ambiente remoto daquela condição, nós poderíamos fazer esse acompanhamento. Além disso, implementar um sistema de medição de temperatura, até mesmo rotação, né? Depende do nosso parâmetro que a gente quer medir. Além disso, a gente quer emitir um aviso, né, que ali há alguma alteração, então as aí são propostas posteriores, e permitir também que autorização de outros softwares na análise desses dados. Uma vez que esses dados, o KS-Plot, ele não consegue nos dar com maior precisão, e também limitação ao próprio software, em relação ao número de pontos. Quanto maior o número de pontos que a gente vai ter de medição, né? Quanto maior esse número de pontos, mais precisão nos dados a gente vai obter. Então, nesse caso, a gente teve um número de pontos relativamente pequeno para que a gente possa realizar essa medição, ou seja, há muita ruído, né? Apareceu muito ruído devido a qualquer perturbação que houvesse no sistema. Enfim, então os meninos utilizaram algumas referências para poder dar uma exemplificação, uma demonstração daquilo que a gente quer mostrar. E, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração. Agradecer ao FIPEM pela oportunidade de a gente mostrar. Esse trabalho foi apresentado pelos alunos Miguel, né, são alunos de técnica mecânica pelo Senai Caruaru, e Miguel, Eusiane e Vinícius, tá? Com auxílio da minha pessoa nesses quesitos. Bom, aí tem um número e e-mail para qualquer dúvida, ok? E aí a gente abre o espaço agora para a dúvida de vocês. Miguel já tem acesso ao microfone? Oi, tá ouvindo? Oi, estou ouvindo. Então, eu trabalho aqui em Recife, Pernambuco, com análise de vibração já há algum tempo. Tem uma empresa aqui de análise de vibração. E eu estava com um projeto com outro rapaz, mais ou menos nessa pegada aí, mas ele teve alguns problemas pessoais, questões de trabalho, e não deu para avançar. O que eu estava finalizando com ele, o que eu estava querendo é o seguinte, estatizar esse negócio, né? Não trazer de fora de Pernambuco, entendeu? Igual a outra apresentação do cara lá, que eu acho que ainda tem algumas falhas técnicas, tá? E eu sei que o Arduino, ele tem alguns limitadores. Mas o que eu queria? Eu queria ainda, pelo menos, testar, que eu estava falando no outro projeto, foi começo do ano passado, foi no final do ano passado, estou meio perdido. Testar esse produto aí em uma máquina e deixar no equipamento. Mas eu vi que o Arduino de vocês, eu não conheço muito bem específico essa parte aí, ele não tem memória. Vocês conseguiriam desenvolver ou me chamar no WhatsApp, a gente faz uma call depois, desenvolver um com memória, que eu possa deixar no equipamento, no cliente, para ver se funciona, ver certinho, entendeu? Fazer um comparativo com análise de vibração, analisador de vibração parecido, entendeu? Eu tenho 2 analisadores de vibração, não é o da Fluke, eu acho que o da Fluke já está um pouco... Ele não pegou muito, não encantou muito no Brasil, mas a gente poderia fazer algumas comparações. É isso que eu estava querendo. Não quero estender muito, mas depois me chamem no WhatsApp, eu vou chamar vocês no WhatsApp aí, para a gente fazer esses testes na indústria mesmo, entendeu? Que eu estou precisando para Pernambuco. Eu não quero trazer de fora, eu quero tentar fazer aqui em Recife o negócio, entendeu? Em Pernambuco. Entendeu? Perfeito, meu colega. O seu nome aqui é o Everson, não é isso? Isso. Eu vou botar meu WhatsApp aqui, ó. Entendeu? Manda um WhatsApp para esse número, por gentileza. É o Miguel quem vai te responder. Então, aí facilita o nosso contato. Miguel, no nosso trabalho, quem vai fazer essa análise de dados e vai fazer também essa emissão de relatório, digamos assim, é esse programa aqui, ó. É o Realtek. Ele tem uma opção que se chama, a terceira aba, que eu acho que é a terceira abazinha, que tem o nome Capture. Não sei se você está vendo aí. Tô vendo. Pronto. Nele é possível a gente gravar esses dados. Você está vendo? Cada coluna X, Y, Z. Uhum. Então, uma vez que eu gravo esses dados, eu consigo plotar esses valores, transmitir esses valores em pontos. E daí, automaticamente, o KS-Plot plota o gráfico disso. Ou seja, a gente consegue fazer emitir um relatório do comportamento da máquina ao longo de um certo período de tempo desejado.
Deu para entender? Não, eu entendi. É mais ou menos o que eu tava projetando, até que eu ia pegar um sensor esse aí importado dos Estados Unidos, que custava 70 e pouco, mas não vem ao caso aqui. Me chama no WhatsApp, botei meu WhatsApp aí, me chama no WhatsApp aí depois, e a gente conversa, daí a gente joga lá para outra, vai para outra sala, que daí a gente faz uma reunião melhor, mais específica, entendeu? Perfeito. Olá, pessoal. Tá Aproveitar, bom? não sei se o Miguel consegue me ouvir, né? Mas eu já escrevi, aproveitar para falar também, né? Esse trabalho, Miguel, é muito bom você ver assim. São poucos trabalhos que saem no curso técnico que você vê com uma aplicação tão ampla e boa assim. Dava para já ser um trabalho já começando aí para o superior, tá? É um excelente parabéns, Miguel. Muito bom trabalho. Esse trabalho que ele apresentou, o cara apresentou no TCC dele, final do ano, que eu falei com ele. É muito bom, já está no nível avançado esse cara aí. Eu só não vou poder abrir para mais perguntas por causa da hora, tá? Que a gente já avançou, estamos 11 minutos atrasados no cronograma. Mas aí eu sugiro, né, que o Miguel deixe o contato, né, para que o pessoal entre em contato direto com ele depois para tirar dúvidas, né? E nas próximas oportunidades eu gostaria de ver mais trabalhos aí de vocês. Muito bom, muito obrigado, pessoal. Então eu vou pedir para vocês, Miguel, deixa no chat, tá, o teu contato, né, se possível, e que vocês voltem para a sala principal, tá ok? Que vai começar a mesa redonda. Eu vou colocar o link novamente para quem não tem, tá ok? E vocês seguem para a sala principal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Heitor, pela oportunidade. Ok. Até a próxima. Vou encerrar a sala.